Vamos passar ao que interessa e passar a quem percebe do assunto. Eu vou só aqui apresentar a Sílvia Brites. A Sílvia Brites é psicóloga, é formadora e é autora. Ela é pós-graduada em Psicologia Clínica e da Saúde, com mestrado em Avaliação Psicológica pela Universidade de Coimbra, certificação em Hipnose, Escrita Criativa, Treino Mental, Desenvolvimento Pessoal e Comunicação Não Verbal. É coautora de trabalhos científicos já publicados e é também autora de 2 livros, de um livro, A Vida do Senhor Tempo, e o programa Azáfama dos Sentimentos, que é esse programa que nos traz aqui. Portanto, eu vou dar a palavra de facto à Sílvia, lançando aqui já a questão de início da nossa sessão, que é aqui um bocadinho pessoal da Sílvia, porque da psicologia, ok? Este percurso da psicologia para a azáfama dos sentimentos. Como é que acontece esta viagem, Sílvia? Bem-vinda, obrigada. Olá, estão-me a ouvir todos? Sim. Então, é engraçado ver aqui algumas caras conhecidas, Dona Beatriz, também tem aqui um senhor que está escondido, ele não quer aparecer, mas é com ele que eu tenho estado a conversar. Estou só aqui, também tenho ali a Ruth. Olá Ruth, tudo bem? Que bela surpresa! Estava aqui à espera de ver outra pessoa que me ligou aflita, a dizer que não sabia como é que isto tudo funcionava e eu estava a ver se havia aqui, ela ainda não apareceu, mas ela há de aparecer, a Elizabeth. Ok, então, Estela, muito obrigada por este convite, não era nada difícil, impossível dizer sim, porque eu sou fã do vosso projeto de Brincar de Rua, acho que é uma ideia genial. E vejo que vocês têm um trabalho já imenso e bastante qualificado. E por isso, para mim, é que é um privilégio trazer aqui um bocadinho desta azáfama dos sentimentos. Não é muito fácil explicar como é que isto tudo começou, porque eu própria, na minha vida, as coisas acontecem assim, sem pensar muito. Então, realmente esse percurso foi feito em termos de academicamente falando, não é? Até chegar à Universidade de Coimbra. E até aí não havia nada que tivesse a ver com isto. O que havia era um interesse que eu sempre tive por coisas infantis, por exemplo, histórias infantis. Eu fico fascinada como é que as pessoas conseguem escrever sobre coisas abstratas para nós adultos e depois para explicar às crianças como é que elas funcionam de uma maneira tão simples. Sempre me fascinou isso. Sou uma consumidora nata de livros infantis, mas desde sempre, para mim própria, antes dos sobrinhos, antes do filhote. E então, quando eu acabo o curso no ISLA, eu tenho a surpresa de ficar lá a dar aulas e de criar com alguns colegas uma unidade de psicologia. Essa unidade era a Unipsi, e começou a prestar serviços para a comunidade, e o nosso público-alvo começaram a ser principalmente as crianças. Eu, que nunca pensei que viria a trabalhar com crianças, a verdade é que me adaptei muito rapidamente e depois eu via que as pessoas procuravam um bocadinho pela forma como eu usava metáforas com eles. Eu dizia-te sempre, senta-te aí na cadeira das ideias, olha aqui o lápis dos desejos, qual é o teu desejo? Mas essa sempre foi a minha forma. Quando é que eu me apercebi disto verdadeiramente? Enquanto estava nessa fase não me apercebi, mas quando eu depois adoto o meu filhote e ele traz um déficit da linguagem expressiva, eu fui obrigada a comunicar com ele de uma maneira, aí é que eu fui mesmo posta à prova. E essa linguagem metafórica, ele obrigou-me a ir para lá e a nossa comunicação era muito fácil. E o que aconteceu, que era algo que até aí nunca tinha acontecido, foi eu começar a escrever acerca destas ideias. Ou seja, já fazia muitas coisas, mas elas não tinham registros. E pronto, foi assim até chegar à azáfama. A azáfama propriamente... Sim, como é que ela surge então? Ela aparece numa fase muito delicada da minha vida. Eu uso a escrita como uma terapia, eu já percebi, mas é uma escrita que tem que ter esta componente infantil. E então eu estava furiosa, estava ali num rebuliço emocional e estava mesmo com uma dor e resolvi escrever e sai esta sequência. Portanto, a azáfama nunca foi
ela nunca foi violada no sentido dos sentimentos. Às vezes perguntam-me assim, mas porquê que são estes 8? E eu digo que foram esses que saíram. Eu estava zangada com o mundo e com a vida, e todos aqueles que saem são aqueles que têm a ver com aquele momento. A azáfama é exatamente fiel a isso, até porque às vezes é difícil explicar às pessoas. Por exemplo, a amizade aparece na azáfama, a amizade é mais um valor, não é? Ela também está ali na lista dos sentimentos, mas é um valor. Mas eu fui sempre fiel a esse formato. Algumas são emoções, alguns são sentimentos, até que o nome surgiu assim. Num dia eu trabalhava em contexto pré-escolar, e uma vez numa reunião de pais pediram-me para fazer alguma coisa diferente. Então na reunião eu leio a história da azáfama, cada pai lia um sentimento, e aquilo teve um impacto muito, muito agradável. Depois eu já fazia muitas coisas que tinham a ver com a azáfama, sei, com aqueles sentimentos. Para mim não foi nada difícil depois planear atividades que eu pudesse enquadrar naquele esquema, neste tal programa. E quando surge a oportunidade de eu aplicar um ano numa escola, foi na escola do Arrabalde, aí foi a minha realização total. E pronto, foi assim. Prometi que este projeto eu nunca seria escrava dele no sentido de estar a fazer coisas, a adiantá-las. Tudo o que foi acontecendo com a azáfama foi porque me foi sendo pedido. E cada vez que me era pedido mais coisas e mais, ela foi crescendo até foi assim. No fundo, a azáfama vai também crescendo mediante as necessidades das pessoas e completamente, e vais ajustando àquilo que é a atualidade. Sim. E que faz sentido, é isso? Não é um programa estanque. Não, e não tinha a ver só com um processo terapêutico para mim própria, porque eu sabia que tudo o que eu faço que tem a ver com crianças, eu acabo por usar isso no meu trabalho inevitavelmente, porque é o meu público favorito, é com quem eu mais trabalho. Pronto, é assim uma história que não tem, se eu tiver que pensar sobre ela assim, desta forma, tenho que fazer algum esforço, porque isto aconteceu em 2015, mas esta é a sequência exatamente como ela aconteceu, tem a ver com isto. Muito bem. Olha, Sílvia, falando agora então um bocadinho da parte então que também nos trouxe aqui e que este público maravilhoso que está aqui a chegar também te quer ouvir falar sobre emoções, não é? Sobre sentimentos. Fala-nos então um bocadinho o que é isto dos sentimentos, das emoções e porque é que neste momento está na ordem do dia trabalhá-los e falar com elas e falar delas essencialmente com as nossas crianças. De facto, isto está em cima da mesa, não é? Neste momento. Sim, está em cima da mesa. Tenho que dar aqui um beijinho à Carolina, que eu estou aqui muito surpreendida por ver alunas, não estava à espera. Fico muito feliz. Elas são nossas voluntárias, a Carolina, a Ruth, e há aqui mais. Mas essas então, vocês são nossas voluntárias. Vocês estão bem servidos, então, nesse sentido. Então, as emoções, elas, essencialmente, uma emoção é uma reação subjetiva. Porquê é que ela é subjetiva? Porque ela depende de pessoa para pessoa. Nós estamos programados para ter emoções, porque, no fundo, as emoções têm uma função gigante adaptativa, não é? Têm uma componente completamente fisiológica, e essa componente fisiológica, ela dá-nos sensações físicas e psicológicas. Então, eu defino sempre uma emoção é uma reação, acima de tudo, ok? E depois, os sentimentos são interpretações dessas reações, não é? Nós temos muitas classificações de emoções, aquelas que eu mais valorizo são as emoções básicas e depois as emoções mais secundárias. E depois temos os conjuntos mais aprofundados, por exemplo, o amor já está na categoria dos sentimentos porque já tem a ver com uma interpretação pessoal nossa. É um mundo gigante, é um mundo gigante. Agora, porquê que se descobre que está na ordem do dia? Se nós pensarmos assim, por exemplo, há uma sequência, e eu costumo dizer que nós temos assim, onde é que começa isto tudo? Costumo dizer isto às pessoas. Começa mais ou menos numa fábrica, que é uma fábrica que mora mais ou menos aqui de pensamentos, não é? Nós temos um comportamento. Antes do comportamento, o que é que costuma vir? Geralmente o comportamento pode-se associar por palavras. Antes das palavras, de certeza que há pensamentos.
Então, eu depois tenho várias fases neste processo, que é, nós somos o que pensamos, nós somos o que falamos, até às vezes penso que nós somos o que comemos, vê lá tu, Estela. Mas onde isto está muito é nos pensamentos. E as emoções e os sentimentos acabam por ser um fruto desses próprios pensamentos, certo? O que é que acontece em relação às emoções propriamente? Nós temos uma velocidade estonteante de pensamentos e o que é que as emoções fazem? As emoções é que ficam gravadas no nosso corpo, elas é que gravam experiências. Se nós pensarmos nas memórias, as nossas memórias são muito, muito emocionais. Eu gosto de chamar o exemplo da comida. Às vezes nós temos uma atração por uma comida que... Porquê é que nós gostamos tanto daquela comida? Porque era a nossa avó que fazia quando nós éramos crianças. Isso é uma memória completamente emocional. Então, as memórias conduzem-nos muito, elas são muito responsáveis pelas nossas ações, elas também condicionam os nossos pensamentos, ok? Quando eu sei acerca das minhas emoções, eu consigo ter um discurso que se baseia no eu, que é o meu discurso preferido. Ou seja, se eu atendo pessoas, não é? Vêm ter comigo e vêm dizer assim, estou muito zangada com o meu chefe, certo? Vocês estão-me a acompanhar, sim? Aí alguém tem o micro ligado. Deve ser sim, eu estou a pedir para desligarem, desliguem os micros. É aqui um telefone Huawei P20, que eu não consigo perceber o nome. Já está. Obrigada. Obrigada. Eu estava a dizer que às vezes se uma pessoa me aparece e diz que está muito zangada com o chefe ou muito zangada com o marido, não é? Eu pergunto sempre assim, quem é o dono da zanga? Quem é o dono dessa zanga? É sempre o próprio, verdade? Mas a pessoa diz, não, mas ele irrita muito porque ele diz-me sempre isto e tudo mais, mas a emoção e o sentimento em si é da própria pessoa. Olá, Alfredo! É da própria pessoa. E então, imagina assim, se as crianças conseguem perceber este discurso do eu, quem está triste sou eu, quem está zangado sou eu, esta emoção é minha, as crianças conseguem muito mais, ter um impacto muito mais positivo, têm uma gestão do stress muito mais eficaz, têm muito mais rendimentos em termos de capacidades, principalmente de atenção, não é? A interpretação das nossas emoções pede imensa atenção. Eu estou triste porquê? Estou mais triste, já fiquei triste com esta pessoa. Então, e antes estava mais triste ou esta tristeza está maior? À medida que nós fazemos isto, quanto mais cedo nós conseguimos fazer isto, mais benefícios nós traremos. E depois não há já aquele discurso que os outros é que são os responsáveis pelas nossas emoções, não é verdade? Nós é que somos os responsáveis. Ok. Potenciar isto logo desde cedo numa criança é fantástico, só pode haver benefícios. Então, nessa ordem de ideias que estás a passar, é importante, por exemplo, perguntarmos a uma criança claramente o que é que estás a sentir. Completamente. Às vezes esta pergunta se calhar fica um bocadinho de parte, porque é criança e... Não é? Sim, e se calhar é uma pergunta que nós não podemos descurar. Não podemos descurar. Não, e há formas de o fazer. Às vezes eu digo assim, ai, a tua mão está tão zangada, e ela está tão zangada, tu já viste que ela está fechada? Porquê que tens a mão tão fechada? É sempre este discurso, aliás, este também é um bocadinho o discurso da azáfama dos sentimentos. E então, se isso é muito difícil para a criança exteriorizar, pelo menos a mão é dela, não é? Pelo menos não é alguém que é responsável, certo? E ali ela transfere um bocadinho para outra parte, sem ser a Beatriz, sem ser o António, sem ser... Não é a Beatriz do Alfredo, não. Sem ser o António ou outra, percebem o que eu quero dizer? E perguntar o que sentes, a pessoa diz assim, a criança diz assim, eu estou tão feliz, e eu digo-lhe assim, como é que sabes? Como é que tu sabes que estás feliz? E ela então vai-me descrevendo essas partes, como é que ela sabe. É tão incrível, quanto mais cedo as crianças, as pessoas conseguirem fazer isto, elas ganharão definitivamente na gestão da vida e na produção de uma coisa que eu agora ando a estudar muito, que é a compaixão, que é saber estar a viver aquele momento e tirar partido dele, mesmo que seja uma coisa, por exemplo, estarmos isolados em casa e sabermos vivenciar esse momento sem querer fugir dele.
Isso é compaixão. Isso só pode ser bom. Crianças com compaixão são adultos com compaixão, quer dizer, a compaixão está completamente provada que é altamente benéfica na gestão dos acontecimentos que são fortes, são macrostressores, microstressores e por aí. Ok. Então, por exemplo, ajudarmos as crianças a reconhecer as suas emoções e a perceber aquilo que se passa dentro delas é também importante para elas, para o crescimento delas, não é? Até para elas se conseguirem também posicionar, por exemplo, numa situação de conflitos, ou criar até uma empatia com o outro. Completamente. Nós vamos buscar aqui as expressões da psicologia, uma delas é locus de controle interno. Eu sei que isto é um palavrão terrível e não tem a ver com exibições de psicólogo, não tem a ver com isso. O locus de controle é a justificação que nós damos aos acontecimentos da nossa vida. Imaginem que eu agora vou sair de casa e escorrego e digo, bolas, sou tão distraída, não é? Isso é uma justificação para aquele acontecimento que eu acabei de ter. Ele é interno se eu for a responsável por isso, mas se eu disser quem é que foi o Palerma que pôs agora aqui as escadas todas a escorregar, isso agora faz, isto agora limpa, isto são horas de pôr, ó. Quem é que inventou este azulejo tão absurdo que me faz cair? Se eu constantemente justificar os meus comportamentos utilizando o outro, a minha vida definitivamente vai ficar comprometida, porque às páginas tantas os meus alunos, alguns estão aqui e sabem, se eu for aquele professor que está a dizer a minha turma porta-se tão mal, são terríveis, não é? Eu nunca poderei fazer nada quanto a isso, eu tenho que dizer o que é que eu posso fazer para conseguir que eles se portem melhor. Passar isso para uma criança é fundamental. E são estas expressões da psicologia, estas características, é locus de controle interno e a tal justificação interna, eu sou responsável pelas minhas ações, é resiliência, há aqui uma coisa que eu ainda não disse, as emoções são uma forma de comunicar, não é? E então, se eu for uma pessoa que constantemente está assim, definitivamente eu estou a comunicar e vocês também conseguem perceber qual é a minha emoção mais presente, não é? Se eu agora estiver sempre assim, eu vou acabar por vos contagiar e mesmo com este Zoom, acreditem em mim, alguns de vocês vão sair daqui um bocadinho assim. E se a criança perceber, identificar as emoções e se ela perceber que isso é uma forma de comunicar e que também contagia aos outros, porque a comunicação, não é? Se eu agora falar muito alto, vocês também falarão alto, isto contagia-se, isso só pode ter ganhos e principalmente na resolução de problemas, principalmente. Na criatividade, na inteligência, neste tipo de competências. Mas, ó Silvia, eu estava-te aqui a ouvir e estava agora já aqui a surgir uma questão que é, se para nós adultos às vezes é tão difícil percebermos isto das emoções e nós próprios termos este autocontrole, não é? E somos adultos, como é que nós podemos ajudar as crianças, ou como é que nós podemos abordar esta questão das emoções que está na ordem do dia com as crianças? Como é que ela pode ser inserida? Eu costumo dizer que as emoções que estão na moda e agora, felizmente, não nos faltam formas de as abordar. Primeiro, há que usar duas coisas. A primeira é a diferenciação emocional. A diferenciação emocional é no género se eu distinguir que eu estou alegre ou estou contente, não é? Isto começa-se logo desde muito cedo, isto pode começar no pré-escolar, por exemplo. Saber diferenciar as emoções, elas são infinitas. Primeiro aposta-se por aí. E há muitas coisas, há muitos exercícios, há muitos materiais, há muitas histórias que nós podemos utilizar. E depois, então, a regulação emocional. Como eu já sei diferenciar, agora eu também já sei regular. Isto para nós é que é um grande desafio porque nós não tivemos esta formação tão pessoal a este nível. As crianças cada vez mais têm contacto com esta temática e elas às vezes até nos dão verdadeiras lições. Silvia, hoje estás triste, não estás? Elas dão-nos verdadeiras lições sobre as emoções já por causa da estimulação que já têm neste sentido. Eu posso só ler aqui uma frase que eu adoro, que é do Jung, em que ele diz que a tua visão tornar-se-á clara somente quando olhares para dentro do teu coração.
quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é este despertar interno que é importante. E em termos de exercícios, Stella, são infinitos, há muitos materiais, há muitas coisas traduzidas para português, mas também já há pessoas que fazem muitas coisas neste sentido para trabalhar as emoções. Elas estão um bocadinho na moda, porque como as pessoas perceberam que elas comunicam, então tornou-se nesta questão de eu sou o que eu sou o que eu faço, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Agora há uma aposta muito grande no sou o que eu sinto por causa desta questão das memórias felizes e de criar memórias. E então, falta de exercícios não há. Eu hoje quero falar sobre isso, quero vos dar exemplos, sem dúvida. Ok, então diz-me, falando agora aqui um bocadinho do brincar, não é? Pegando aqui um pouco no brincar de rua, que papel é que o brincar pode ter nesse ajudar de identificar as emoções, de falarmos sobre emoções? O brincar pode ser de facto uma ferramenta para falarmos sobre emoções? Pode, só agora é que eu estou aqui a reparar que há pessoas que estão a fazer perguntas aqui do lado, mas eu já vou tomar atenção a elas, está bem? Sim, estão. Eu não consigo, Stella, essa pergunta talvez seja a mais difícil de todas, porque o método da azáfama e o meu método é sempre a brincar. Portanto, eu nem consigo equacionar que não seja por essa via. O brincar é definitivamente um ganho. Porquê que é um ganho? Porque o brincar é uma parte expressiva da criança. A criança, a linguagem dela, principal, tem a ver com brincar, não é? Nós sabemos que ela imita, que ela fantasia, certo? É sempre essa a forma dela às vezes nos dizer, às vezes, coisas bem sérias, não é? Que estão a acontecer na vida dela, por exemplo, certo? Portanto, brincar para mim é obrigatório. Porquê? Porque eu vejo o brincar é uma forma expressiva de eu dizer alguma coisa, certo? Se o brincar é essa forma, então eu tenho objetos que são mediadores, que são expressivos, onde eu vou buscar informações através deles, como estava a dizer, a cadeira das ideias, ou o lápis dos sonhos, ou esse tipo de abordagem. A partir do momento em que eu uso a brincadeira, eu tenho coisas infinitas que eu posso utilizar como esse mediador para chegar mais internamente à criança, certo? Porque é a linguagem dela natural. Não consigo ver sem ser a brincar. Vamos brincar falando de coisas sérias, no fundo, não é? Porque ela está na fase que é de brincar. Às vezes me choca é eu estar numa atividade à azáfama e eu estar assim, ouçam lá, olhem agora, a fada da esperança, assim, não há fadas, isso é mentira. Isso é que me dói, se eu sou uma adulta e acredito que há a fada da esperança, como é que uma criança me está a dizer que isso não existe? Não pode ser. Pronto, brincar para mim é a única forma. Porquê? Porque é uma forma expressiva da criança e é a principal daquela idade, não é? Pois em adultos nós perdemos isto. Eu não perdi, eu ainda fiquei pior. Mas é a única forma, no fundo é um refúgio expressivo, tal e qual como o humor, vocês percebem essa questão do humor, não é? Às vezes a brincar com o humor nós fugimos de algumas coisas mais sérias. A brincadeira na criança também me faz pensar um pouco isso. A brincar eu vou trabalhar coisas muito sérias, por exemplo. E até porque no brincar a criança acaba por se calhar projetar mais as suas emoções, não é? Porque acaba por simular situações, pelo faz de conta, Tal e qual. que felizmente acontece muito, não é? E o faz de conta permite que simule um conjunto de situações, até às vezes família brincar aos pais, às mães, aos médicos, e tudo isto também faz com que eles projetem as suas emoções, não é? Que se calhar até consigam olhar para o outro que está a brincar com elas, para o seu par, e estão aqui a trabalhar um conjunto de emoções. Então agora imagina, quando nós estamos a imitar uma profissão de um pai, não é? Se o pai ou a mãe são enfermeiros, é muito fácil nós irmos buscar um ambiente muito parecido com a enfermagem, não é? Imagina quando se trata de coisas que são abstratas, não é? Imagina agora, a esperança vai falar com a coragem. Nós estamos aqui numa época tremenda mundial, não é? De um flagelo muito desafiante, e nós precisamos destas duas forças gigantes, a coragem e a esperança. O que é que elas diriam uma à outra se elas estivessem agora a falar no Zoom, não é?
é assim que isto funciona. Quando é uma coisa abstrata, para mim ainda tem um valor ainda mais gigante, porque aí as crianças conseguem muito mais ir buscar essa forma do que nós próprios. Ok. Claro. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, numa situação de uma brincadeira de crianças em que há uma resolução de conflitos em cima da mesa, por exemplo, em termos do papel do adulto para mediar esse conflito, por exemplo, de que forma é que o adulto pode ajudar a criança a autorregular-se, ou as crianças? O adulto pode ir buscar na mesma as regras. Quando nós estamos a trabalhar uma coisa, não é? Imagina que foi um menino que foi menos simpático para o outro, certo? Primeiro, há sempre os princípios dessa questão. Alguém que é menos simpático, o que é que a pessoa precisa para... Foi desagradável, falou alto, bateu. Primeiro é preciso saber analisar a questão tal e qual como ela é. E depois é usar através da brincadeira, de um mediador expressivo, transportar para outra dimensão mais ou menos, é assim que eu costumo fazer, para que isso seja mais suavizado. Estou-me a fazer entender, será que me estou a explicar bem? Por exemplo, imagina que eu estava nesses dois meninos que tinham brigado e eu estava a dizer, agora vou ali buscar o microfone e ele vai nos ajudar, faz conta, era a fingir, né? Eu não preciso da maior parte das coisas, ok? Vou buscar aqui um microfone da paz e do perdão e ele vai nos ajudar. Se eu sei que eu estou a utilizar isto, sei que o perdão, a paz são condições necessárias para que as coisas voltem a ser como eram antes. A partir daí é otimizar um discurso fantasioso, metafórico, que possa depois ajudar o diálogo. E à medida que estamos a fazer isso, estamos definitivamente a explorar o que é que aconteceu. Vai ser igual, a pessoa tem a ideia de mas porque ele fez não sei o quê. Então, e porquê é que ele terá feito isso? Tu já lhe perguntaste, mas só que sempre numa vertente de brincadeira e de pegar em simbologias que se possam adaptar àquela circunstância. Normalmente é essa a minha estratégia. Ok, estou já aqui a pensar numa situação que possa acontecer que, por exemplo, um miúdo que está envolvido numa situação de conflito não queira falar naquele momento. É importante dizer, por exemplo, sei que estás com raiva, falamos mais tarde. É importante haver esta validação, entre aspas, ou como é que nós poderíamos... Às vezes eu posso utilizar, se eu quiser, eu gosto muito de colocar o meu estado curioso sobre as coisas. Nós adultos, como temos tudo já muito formatado, temos a ideia de já estar a legendar. Agora estás zangado, possivelmente não queres falar. Nós já estamos a dizer tudo por ele, não é assim? Okay. Não sei, mas tu pareces-me zangado, eu estou a ver o teu olho e os olhos zangados normalmente ficam, não é? Eu estou sempre a pôr curiosidade. E a pessoa, e ela diz assim, não é zangado! Eu estou aborrecido, não é? E depois, quando nós temos esta coisa, eu não quero falar, tu não me digas que tu, já sei, tu agora entraste no país do silêncio. Se tu estás no país do silêncio, nós não podemos. Às vezes, alguns não acham piadinha nenhuma a isto, certo? Dizem assim, coitadinha, olha, esta coitada. Mas, se eu vou entrando por esta via, depois, quanto mais a criança entra neste jogo, mais eu vou tirar partido. Aquilo que eu recomendo é sempre curiosidade, sempre curiosidade. E é para a própria também explorar a sua situação. E eles acabam por falar, eles não aguentam. E se eu disser, pronto, então se é importante agora estarmos em silêncio, eu também vou entrar nesse país. Mas será que era preciso levar roupa? Eu não sei, eu não trouxe malas. Estou a falar e este país é do silêncio, ou esta cadeira, ou esta almofada, ou este tapete, certo? Por exemplo. Okay. E assim, de certa forma, também se vai criando uma certa empatia, não é? Com as crianças. Como nós não estamos a cumprir bem assim as coisas que nós combinamos a falar, eu realmente estou aqui a saltar algumas coisas que eu tinha aqui programado. Não, uma das grandes vantagens é que o agente educativo, que é assim que eu chamo, por ser qualquer ser humano, pode ser um pai, pode ser um auxiliar, pode ser quem quiser, tem um nível comunicacional muito mais entusiasta do que aquele formato adulto. Já sei, fizeste a asneira outra vez, não é? Voltaste a bater no não sei quem, certo?
o facto de a pessoa entrar por esta via faz com que haja muito mais diálogo e entusiasmo nesse diálogo, faço-me entender, com esta brincadeira, desde que não pareça ironia. Às vezes eu também corro um bocadinho esse risco, às vezes passo para o lado da ironia com alguma rapidez, mas isso é porque às vezes é porque não está a resultar, ou a criança está a levar aquilo mesmo para a zanga ou qualquer coisa do género. Eu também costumo falar sempre muito sobre mim própria. Digo assim, eu também, se me tivessem chamado esse nome, eu pelo menos ficaria muito zangada. E quando eu fico zangada, eu sinto aqui, eu falo também muito eu própria das situações. Em vez de estar a dizer que é ele que está zangado, ou que é ela que está aborrecida, ou esse tipo de coisas. Ok, muito bem. Pronto, a conversa é como as cerejas, né? Portanto, nós começamos a falar e vem uma questão e outra. Então, vamos retomar. Reorganiza-te, por favor. E volta então ao ponto onde tu tinhas o teu alinhamento, o teu pensamento, está bem? Para nos voltarmos a reorganizar, ok? Eu quero apostar como estas pessoas que estão aqui são pessoas que estão à procura de ferramentas e ainda não vou chegar lá. É como se, em termos, antes de começar a utilizar as coisas que possam aqui até ter ideias ou até ver noutros formatos, noutros livros, noutros programas, é pensar assim, a brincadeira é o nível de comunicação natural da criança. A partir do momento em que o adulto se põe no lugar a esse nível, o adulto entra no nível natural de comunicar com aquela criança, certo? O que é que aumenta? Se eu estou a fazer uma reunião, se eu estou a fazer uma assembleia, se eu estou a chamar a atenção de uma coisa, esse é o meu grande objetivo, não é? Se eu me colocar ao nível da comunicação dela, da criança, eu atinjo naturalmente esse objetivo, que é isso que é o meu propósito, certo? Eu quero que eles voltem a fazer as pazes, eu quero que aquela pessoa participe naquela atividade, etc, etc. É essa que é a grande valia. E isso é promover, no fundo, o entusiasmo. Pronto, não vejo outra forma, a motivação, a vontade que aquilo realmente se resolva. Isto não é corona, não é alergia. Muito bem. Olha, Silvia, mais alguma ideia ou alguma sugestão de que forma é que podemos ajudar a criança a autorregular as suas emoções? Então, aqui partindo, indo um bocadinho à ideia da azáfama, foi como eu tinha aqui programado, das coisas às vezes, mais desafiantes para quem trabalha com crianças e aqui neste caso é mesmo ter esta questão de ser um conjunto de coisas abstratas, as emoções são abstratas, é muito difícil às vezes para nós até percebermos. É então ir buscar o que é que eu faço, tento perceber qual é o mundo daquela criança, daquele grupo, não é? Não é nada difícil de estar atualizada com os slimes, com os TikToks e esse tipo de coisas. Primeiro ir buscar aquilo que são os modelos naturais da criança, aquilo que ela gosta, aquilo que ela faz. Saltar à corda, enfim, tem um bocadinho. Imaginem o mundo dela, certo? E depois é buscar esse mundo e adaptar às coisas que eu quero trabalhar. Reparem que se não fosse para os sentimentos seria para outras coisas interessantes, o coronavírus, a avó ter falecido, sei lá, outras coisas bem mais sérias, eu utilizo também a mesma via, ok? Muito metafórica. É isso que eu vos quero dizer. Se eu tenho... falando nos sentimentos, se eu tenho slime, a partir do momento em que eu tenho o slime do amor, eu já posso ali fazer imensas coisas, porque o slime do amor há de ser completamente diferente do slime normal. E a partir daí, se eu tenho todo o conjunto que eu tenho acerca deste sentimento, eu vou adaptar àquela circunstância. Eu gosto muito da esperança, eu vou-vos dizer porquê. A esperança era aquilo que eu iria trabalhar no fim de semana, que foi anulado na Arquivo. A Azáfama dos Sentimentos está a fazer sessões na Arquivo, com a ajuda da Cláudia, que é musicoterapeuta, e a esperança foi adiada. E como eu sou esta criança grande, eu fiquei a pensar, a esperança foi adiada, eu levei mesmo isso à letra, quer dizer que isto vai acontecer aqui qualquer coisa muito séria, não é? Nós adiámos a esperança. E então agora tenho aqui, não reparem se tudo o que eu for buscar tem a ver com a esperança. Deixa eu dizer assim, a Fábrica da Esperança. Eu fui à Fábrica da Esperança, o que é que eu encontrei lá, não é?
se eu pensar em tudo o que há numa fábrica, o que é que vocês imaginam que existe numa fábrica? É uma linha de montagem, não é? Há um conjunto de pessoas a trabalhar. Não pode ser. Há um conjunto de pessoas a trabalhar, percebem? E a buscar essas situações para então, o mote da esperança, não é, Estela? Se eu perguntar o que é para ti a esperança, Estela, agora eu vou ser mazinha, agora eu vou reverter as coisas. O que é que tu achas que é a estava nos planos. Ou alguém que queira responder. As minhas alunas, elas sabem de certeza. Então vá, alunas, guardiãs, vá, Carolina, Ruth, guardiãs. Não estamos no contexto de aluna, é guardiãs. O que é a esperança? Então, a esperança é quando... A esperança é quando esperamos que alguma coisa melhor virá ou alguma coisa assim. Então, na fábrica da esperança, como é que seria essa fábrica? Como é que se produzia isso? Essa vontade de acreditar que alguma coisa melhor vai chegar, não é? Quais são os ingredientes da esperança? Como nós estamos a brincar, reparem, como nós estamos a brincar, é logo ir buscar os desenhos. Este desenho que a Tânia fez dá-me logo margem para falar de um monte de coisas, dizer, a esperança é tão vaidosa, imaginem que ela calça estes sapatos e começamos a dar-lhe uma forma, certo? Imaginem que estes sapatos... Imaginem que estes sapatos é para ela ficar mais alta, porque a esperança quer ser alta, ela não gosta de ser baixinha. Eu estou-me a fazer entender. É eu nunca perder a referência dela, o que é que ela faz, e com os acessórios que eu possa criar, ou de desenhos, ou de... a esperança é 4 estrelas. A esperança tem estrelas, porque ela tem sempre os sonhos na cabeça que ela nunca desiste de alcançar. É só personalizá-la e a partir daí a fábrica da esperança é igualzinha. A fábrica da esperança, se for da azáfama, pode produzir estrelas, pode produzir sapatos por estar mais alta. Eu estou-me a fazer entender. Temos aqui a Maria Matina que diz que a esperança é uma fada que mora em nosso peito e sempre que estamos em lugares escuros ela se ilumina. Adoro. Então, no fundo, a fábrica da esperança ela tinha que ter luz. Por exemplo, tinha que ter luzes, velas. Essas luzes eram velas, eram candeeiros, eram como, não é? E essas fadas, as fadas da esperança, se calhar eram verdes, porque aqui as cores são uma grande forma de nós comunicarmos, não é? Seriam verdinhas e eram de que tamanho? Se elas queriam ser altas ou... E assim começar, e cada um tinha a sua fábrica de certeza com ingredientes, com elementos, não são ingredientes, com elementos que fossem a esperança, e no fundo acabávamos por estar a brincar, a trabalhar completamente aquele conceito tão abstrato, certo? Não sei se já não misturei isto tudo. Não. Eu gosto muito de associar a comida, é muito fácil, e então se eu for para aquela comida, não é? Se eu disser como é que é o Big Mac da coragem, vocês não imaginam que eu fui ao Big Mac, eu fui ao McDonald's e estava lá o Big Mac da coragem. Como é que a comida funciona, a pizza da tristeza, o batido de tudo o que seja comidas que eles apreciem, ou a bolonhesa da amizade, certo? Funciona muito bem. Às páginas tantas a comida esgota, não é? E depois existe então um mundo deles. Eu posso, com uma bola de futebol, se eu a escrever toda, e se aquela for a bola de futebol da amizade, vai-se jogar futebol de uma outra maneira, as regras são outras. Porque no clube da amizade, não é no clube do Benfica, é no clube da amizade. E é sempre ir buscar todos esses valores que estão por trás da amizade e aplicá-los naquelas circunstâncias. É preciso depois saber entrar no jogo. Essa é a parte em que eu não tenho dificuldade, porque sou uma criança autêntica. Aí o adulto não pode resistir a isso, ele tem que entrar nessa fantasia por completo, porque às páginas tantas vai sempre haver algo, algum deles vai dizer, isso não é nada disso, tu estás a mentir, ou às vezes que eu vou buscar pozinhos para beber a água especial do perdão, o perdão tem uma água muito especial que ele leva ali uns pós, e alguns acreditam claramente, mas outros assim,
não tinha pós nenhuns, eu estava a ver, não. Eu disse, olha só como é que estão os olhos do não sei quem. Eu tenho que entrar nisto desta maneira, não consigo que seja diferente. Ó Silvia, essa vida que tu dás às emoções, porque é uma vida que tu lhes dás, não é? Acaba por, se calhar, facilitar mesmo este processo de comunicação e de chegar, de forma de chegar o adulto à criança, não é? Porque não é aquele peso do vamos lá falar da tua raiva, ou vamos lá falar do que estás a sentir, mas é criar ali uma magia em volta de uma coisa que é de facto importante falar, mas damos-lhe outro brilho. E isso, vocês não imaginam, o meu filho é um sacrificado, porque eu vou buscar os brinquedos todos dele, eu estou sempre a rezar para que ele já não goste de brincar com um determinado brinquedo e lá vai ele para o meu escritório. Há uns tempos fui descobrir um estetoscópio que ele tinha, que é verdadeiro, que foi uma amiga dentista que lhe ofereceu, e já... Yuri, não ficas sentado com a mãe, pois não? Então, aquele estetoscópio é igualzinho a um outro qualquer, mas aquilo é o da raiva. Aquilo, eu ponho e depois, está aqui, eu estou a ver. Eles entram completamente nisto assim, mas eu agora já não estou a sentir igual, não é? Todos esses objetos que eles deixaram de ter a vida própria deles natural, porque um estetoscópio, ele vai auscultar os batimentos cardíacos, mas se ele for da raiva, não é? Agora senta-te aqui neste sofá, o sofá da calma, que tu vais ficar muito mais calmo, vamos fazer aqui o desenho, este tipo de... Para mim, eu só consigo ver as coisas dessa forma, mas eu faço isso sempre em qualquer coisa da vida, não é? Se eu saltar à macaca, nunca será uma macaca por si só, ela tem que ser uma macaca sempre de alguma coisa que seja mais abstrata, faço-me entender. É muito fácil buscar essas coisas no mundo das crianças. Eu bebo muitas coisas destas, eu vou buscar muitas coisas à internet, a livros, eu estou sempre à procura dessas coisas. Agora, por causa destas questões que estão a acontecer, eu estava a ver uma psicóloga que fez um semáforo, e era: para, respira, agora podes falar. O para era o vermelho, o respira era o cor de laranja, o amarelo, e depois o verde, podes falar. É um semáforo, ok, e o semáforo depois passa a ter outros contornos, certo? Ou quando eu estou a brincar com um comboio que está aí num carril, aquele comboio pode ser o comboio, sei lá, da alegria, e eu estou a ver como é que são as carruagens, por exemplo. É sempre assim, Estela, não sei viver de outra maneira. Não, eu estava-te a ouvir e estava a pensar, não sei se vou outra vez aqui ultrajar a nossa... Não, eu estava a brincar contigo. Eu sei, Silvia. Mas estava-te a ouvir e estava a pensar no seguinte, essa pode ser uma forma, esta magia que damos às emoções, pode ser uma forma de substituir aquilo que às vezes os adultos dizem às crianças, que é muito feio estar-se a chorar, não estejas, porque é que estás assim, no fundo a reprimir um bocadinho as emoções, não é? Isso de certa forma às vezes acontece, ou porque a criança está a chorar e nem percebe porque é que estás a chorar. Esta pode ser uma forma de dar a volta a isso, não? É uma nova abordagem. Não há julgamentos, porque eu vou dizer sempre: chorar é normal. Eu quando também acontece alguma coisa que eu não gosto, eu também choro. Portanto, eu não vou dizer para de chorar, ou não vou dizer isso. Definitivamente o julgamento não costuma estar presente, e não é aquela conversa de psicólogo que isso vai traumatizar, não tem a ver com isso, tem a ver com: eu terei mais benefícios se eu for por outra via, só isso, eu chego ao meu objetivo mais depressa. Sim. Eu não consigo... Sim, Estela. Não, ia só dizer, até porque se nós reprimirmos estas emoções nas crianças, sabemos que elas não irão crescer de forma saudável, não é? E, portanto, acabam por não conseguir estar em determinadas situações, em determinados contextos, porque não sabem lidar com aquelas emoções, não é? Eu então nem vou usar esse do reprimir, porque isso às vezes parece mesmo um discurso de psicólogo, lá vem os psicólogos dizer que estão a reprimir, eu nem uso isso, eu uso aquilo que eu quero obter. O que eu quero obter é que ela saiba explorar a questão que está a acontecer com ela. Então eu tenho que contagiá-la com essa curiosidade, como é que se explora, e sentes mais, é mais no dedo, achas que essa tristeza está mais no dedo, e depois avançamos por aí até ela ter alguma consciência. Eu às vezes tenho consciência que eles me dizem coisas que
Está bem. Às vezes alguns entram no jogo tão que fogem para a fantasia por completo, não é? Mas é assim que eu os vou conhecendo e é assim que eu vou apurando mais e mais com aquela criança. Eu já sei que tenho que ir mais por aquela via ou por aquela. Eu quero contagiar aquela pessoa com um comportamento que eu quero obter. Então eu não posso fazer o inverso se não é aquilo que eu quero obter, certo? Eu estou a ver aqui que há algumas perguntas bastante interessantes, só estou aqui a ver as duas últimas, as melhoras da tosse. Se quiseres ir respondendo, vai respondendo, pronto. A primeira coisa que eu estou aqui a ver é, na azáfama dos sentimentos há um método que dirige certamente a brincadeira. No brincar de rua, como fazemos isto? Vocês, pelo que eu percebo, vocês promovem as atividades que são aquelas que hoje em dia as crianças não podem fazer, não é? Já não brincam na rua, certo? Imagino que sejam atividades organizadas ao ar livre que eram aquelas que nós antes vivenciávamos muito livremente, sem aquelas restrições todas, certo? São brincadeiras não estruturadas na rua, portanto, com apoio de mediadores, sejam eles terra, tachos, paus, etc. Exatamente. Imaginem, aqui não tem a ver propriamente com a estrutura da azáfama. A azáfama tem uma estrutura e eu nem sequer estou a dizê-la, estou a falar na linguagem dela. Se eu quiser, com um jogo de brincar de rua, se eu brincar às escondidas, por exemplo, não é? Vocês jogam às escondidas? Sim. Imaginem que essas escondidas passam a não ter as escondidas como o foco principal, que é a brincadeira principal das escondidas, não é? As escondidas consiste, há um grupo que se vai esconder e há uma pessoa que tem que descobrir onde é que estão os outros, onde é que estão escondidos, verdade? Mas se eu agora quiser que seja um jogo das escondidas para resolver um conflito, eu vou transformar todas as regras que são familiares desse jogo, não vou perder o sentido da tal brincadeira de rua, mas com outra finalidade, eu faço-me entender. Imaginem assim, imaginem... Não sei, foi o Francisco que fez a questão. Francisco, se quiseres falar... Francisco, imaginem que estamos a falar de uma situação em que é uma zanga, e normalmente a zanga traz quem? Traz os gozões, imaginem que há perfis, os gozões, os patetas, o queixinhas, não é? E agora imaginem que nas escondidas nós estamos a esconder esse. Onde é que estará o queixinhas? Eu não estou a dizer que é atribuir esse rótulo à própria criança, eu posso esconder um papel que diz queixinhas e esse passa a ser o perfil, não é? Ou então eu escolho um objeto, imaginem que são pedras. Aquela pedra é das caixinhas, aquele é o do refilão, aquele é o que nunca diz nada. Eu estou a falar num contexto, sei lá, que provoque facilmente discussões. E estas escondidas são iguaizinhas, mas depois alguém transporta aquele objeto que vocês combinam para esconder. E qual foi o primeiro a ser descoberto? Foi os queixinhas. Pois, geralmente os queixinhas estão sempre a falar. Eu estou-me a fazer entender, é que é isso que está em causa. Isso não desvirtualiza a brincadeira principal nunca, nunca. As regras são exatamente as mesmas. É depois, o sentido é que vai ter outro objetivo. Muito bem. Não sei se responder à próxima questão, Sílvia, ou vamos passar aqui às dicas para o dia-a-dia com as crianças e depois fazemos o ponto de... Tudo bem. O que é que eu pus aqui? Eu pus... eu gosto de pôr... eu já vos dei sugestões de comidas, pus... os menus funcionam muito bem. Eu gosto muito de fazer infusões. Depende, as meninas às vezes estão a brincar com aquelas canequinhas de chá. Nós fazemos muitas coisas que são completamente... Eu posso ter a caneca, não é? Está vazia, agora vou fazer a infusão da alegria. E o que é que eu preciso misturar? Uso os brinquedos deles e às vezes se não usarmos os brinquedos, às vezes nós fazemos coisas em papéis. Às vezes levo, por exemplo, tem aquelas bases dos queques, sabem quais são? Aquelas que são assim pregazinhas. Aquele é o cupcake do perdão. Então o que é que foi feito? Percebe? Esse tipo de atividades têm sempre muita adesão. Se vocês querem buscar coisas que já são familiares, é a mesma coisa. Eu posso saltar na corda da alegria, esse saltar à corda da alegria vai ser totalmente diferente
eu posso jogar à macaca da coragem, ao balé da amizade, eu posso jogar ao futebol da esperança. Se vocês não quiserem tarefas, podem ser as tais fábricas, as ilhas, o trail, às vezes são coisas que são familiares em relação aos pais, às vezes os pais andam no escotismo ou têm a ver com a profissão deles. É sempre utilizar uma situação que é familiar e depois dar-lhe então a conotação mais abstrata que eu quero ali desenvolver, sabendo que depois aquilo que existe do meu conhecimento sobre, por exemplo, vamos decorar a tristeza, ela está tão triste, imaginem que eu tenho aqui, sabem porquê que eu vos estou também a falar da tristeza? Porque é aquela aqui na azáfama que causa mais impacto, causa tanto impacto que agora não sei dela. Está para aqui perdida, ela, ok, não sei dela, tudo bem. Já tenho aqui, filho. Onde é que ela está, malandra? Ok. Vocês conseguem vê-la, vocês têm os desenhos da azáfama todos na página do Facebook da azáfama. A tristeza é azul e ela causa, eu não sei, esta azáfama que não tem tristeza. Estão a ver, eu já estou a entrar nesta metáfora. Que bom, a tristeza não está aqui neste pacote. Bem, se ela está tão triste, como é que nós podemos fazer para ela, só com um desenho, como é que nós podemos fazer para ela ficar, não está filha, aqui não está a tristeza, só se ela está aqui no cartão, no saco. Como é que nós podemos fazer para ela ficar mais alegre? Porque depois eu também tenho alegria, mas se eu não mostrar a alegria for só, então as lágrimas saem, vamos limpar as lágrimas, então vamos buscar um algodãozinho para limpar aquelas lágrimas. E já temos, então a caixinha para lidar com a tristeza tem que ter algodão ou tem que ter um lencinho de papel, sabem? E depois são eles que criam estas coisas todas, às vezes não temos absolutamente nada, é tudo a fingir, é tudo faz de conta, certo? Tem mais sucesso quando tem objetos que eu possa transformar para lá, porque depois eles têm ideias infinitas que ultrapassam completamente as minhas. E surpreendem-nos, não é? É. É estranho eu não ter aqui a tristeza, eu justamente falei nela e eu pensava que tinha aqui os cartões. Ela estava aqui escondida, desculpem. Estava colada. Ela causa muito impacto. Os miúdos ficam sempre a olhar muito para ela. Do género, o que é que poderá ter acontecido para ela ter ficado assim? Eles vão dizer as coisas que os fazem ficar tristes naturalmente. E estou-vos só a mostrar um desenho, pode não ser esta tristeza, às vezes é aquele típico smile, que em vez de estar em smile está triste, certo? É o emoji, olha, às vezes agora trabalhando com emojis, ainda por cima usando a expressão emoji ainda é muito mais fácil, não é? Porquê que será que ela ficou assim? Alguns dizem porque a mãe não gosta dela, porque não é sempre algo que se está ali a projetar, calma mãe, não é isso, mas que há ali depois informação muito útil nesse sentido. Se vocês fossem amigos dela, o que é que vocês tinham para lhe dizer? Produzem-se imensas coisas e em algumas partes a criança transporta-se mesmo para lá. Muito bem. Então a tua sugestão para conseguirmos, sugestão e dica para conseguirmos lidar aqui com as emoções das crianças é acrescentar sempre magia. É acrescentar E o faz de conta e o levar para um imaginário. Sim, mas Stella, eu sou suspeita, eu acredito em duendes, eu acredito em fadas, eu acredito nisso tudo, portanto não, eu sou suspeita. Ok, pronto, certo, muito bem. Olha Silvia, há uma ferramenta que eu também já tinha falado contigo, que nós usamos, por exemplo, no Brincar de Rua, que são as assembleias. Okay, as assembleias são utilizadas, por exemplo, para a resolução de um conflito. Nós reunimos o grupo de crianças, por exemplo, para uma resolução do conflito ou para falar sobre determinado assunto que se perceba que é importante para o grupo abordar e falar. Por exemplo, numa resolução de conflitos, a Assembleia serve essencialmente para acalmar, para vermos os diferentes pontos de vista sobre o que aconteceu e tentar construir juntos uma solução, sempre em grupo, ok? Portanto, dar a palavra aos miúdos, mas eles perceberem que, ok, podes falar, mas tens que falar dos dois lados, ok? Por mais amigo que sejas da Maria ou do João, é importante criarmos aqui a empatia e falar dos dois lados, portanto, porque somos um todo. E é muito esta ideia que se passa nas assembleias e que
acontecem para ou resolução de conflitos ou falarmos sobre algum assunto que seja importante para o grupo. Pensando agora na Assembleia sobre o olhar da azáfama dos sentimentos, como é que ela pode ser aplicada no contexto do brincar de rua, por exemplo, no grupo comunitário do brincar, que é um grupo de crianças com idades entre os 5 e 12 anos. Como é que esta Assembleia, a Assembleia da Azáfama dos Sentimentos, pode ser aqui aplicada neste contexto do brincar de rua? Que etapas é que tu achas que possam ser importantes para que esta Assembleia aconteça? Por exemplo, como é que se levanta a questão do problema que surgiu, como é que se inicia esta Assembleia, como é que se gera a participação dos miúdos, dá-se a voz a todos, não dá? Como é que deve ser aqui o papel do guardião, do adulto nesta mediação, e depois o encerramento da Assembleia. Como é que tu vislumbras uma Assembleia azáfama dos sentimentos? Eu acho que vocês já me leram aqui todos estes pensamentos de acordo com aquilo que eu tive aqui a descrever. No caso, eu acho que tínhamos dois formatos, que é às vezes como faço com a azáfama. Há um formato em que cada um é representante de uma emoção e se as pessoas são representantes dela, e que seja sorteado. Eu não queria que as crianças associassem porque é que me calhou zangado, é porque eu estou sempre zangado. Não, isso tem que ser completamente neutro, tem que se ver um sorteio, tem que ser ao calhas, faz conta que é por cores, eu sou verde ou eu sou, e depois ele dá ali um sentimento qualquer. E aí cada criança que fala. Então estamos aqui na Assembleia dos Sentimentos e hoje aqui está presente a alegria, está presente o amor, está presente, não tem que ser os sentimentos que estão descritos na azáfama, certo? Por exemplo, e aí cada um deles representa esse sentimento e vai falar sobre esse formato. E eu acho que isso só pode ser fantástico, porque dá para ver imensas coisas. Nós corremos aí um risco, é o representante daquela emoção está na responsabilidade dele depois essa manifestação, não é? E há deles que até podem ser, estou a imaginar que a pessoa que representa a calma fique mais, sei lá, nem sei se é privilegiado, mas sei que algumas delas podem comprometer mais a participação, não é? Mas também podemos ver como é que a criança se transporta para aí, fazendo essa personagem. Para mim a Assembleia seria sempre isso. E seria sempre, não é preciso, obrigada. E seria sempre, se nós vestíamos essa camisola, que era a Assembleia dos Sentimentos, então era assim, cada um. Se vocês pensam assim, então mas eu tenho um grupo que tem 16 pessoas, então por exemplo, se houvesse a alegria, era uma pessoa que é alegre demais, leva tudo a brincar, e a outra é outro formato de alegria, é uma alegria contida, não se manifesta muito. Faço-me entender? Dá para dentro das emoções e depois dizer qual é o grau mais elevado e que até pode ser excessivo, ou o grau mais apagado daquela emoção, por exemplo. E aproveitar esse discurso, e aí o discurso seja o encerramento, seja o início, seja dar a voz, é sempre as regras da Assembleia. Se nós estivéssemos na Assembleia da Esperança ou do Amor ou de outro tipo, ajudem-me porque eu estou aqui só nas mesmas, sei lá, olha, vamos dizer a Assembleia da Surpresa. A surpresa também é boa. Então, e se fosse a Assembleia da Inveja, que é um sentimento, não é, bastante delicado, é a mesma e cada personagem, aí os miúdos já não têm a voz de só um é que representa a inveja, mas depois dá-se-lhe esses papéis sabendo que a inveja é o tema principal. E aí o que é que faz as pessoas serem invejosas, qual é o perigo da inveja, como é que nós sabemos que alguém está a ser invejoso? É sempre a base, não é? Sobre tudo o que há a fazer sobre essa... E se a inveja às vezes se confunde com a raiva? Como é que nós sabemos que não é raiva? Aquela tal diferenciação emocional que eu estou a falar. As regras da Assembleia serão sempre exatamente as mesmas. A forma de iniciar, cada um fala de sua vez. Aí depois vão vir exemplos. O Francisco outro dia ele teve inveja. Ok, então, mas agora não é importante falar nesta Assembleia, não se fala de nomes. Vamos inventar um nome que não está presente na Assembleia. O Rodrigo, não há aqui Rodrigues. O que é que nós podemos fazer? Deem-me ideias
para fazer com que o Rodrigo saiba lidar com a sua inveja, ou saiba lidar, ou ideias para ele não ser invejoso. Imaginem, é sempre assim, Estela. Ok. E qual é que tu consideras que é o momento-chave, ou seja, em que altura é que a Assembleia está pronta a ser encerrada? Quando nós já exploramos tudo o que eu quiser dizer sobre a inveja, já explorei formas de controlar a inveja, aspectos que a fazem aumentar, fatores, o que é que os adultos podem ajudar no sentido de controlar. Se eu tiver ali 5 objetivos, não é, sobre a inveja, exercícios práticos que ajudam a inveja a descer, é até eu explorar esses objetivos que eu estipulei. Ok. Não é? E qualquer exploração de sentimentos ou de emoções tem sempre a ver como é que ela se manifesta, não é? Se eu estiver a falar o que é alegria, como é que nós sabemos que é aquele sentimento, não é? E como é que nós sabemos que ele não se confunde com os sentimentos vizinhos, certo? Depois, que estratégias, que manifestações é que tem então uma pessoa que é alegre e uma pessoa que não é alegre é como? E como é que nós podemos usar a alegria? A alegria, por exemplo, é uma coisa que pode ser momentânea. Ela passa muito rápido. Aquele dia estava com um miúdo e estava-lhe a dizer, sabes, de todos os sentimentos, a alegria, tu não sabes, mas é o mais rápido de todos. E ele disse-me assim, eu sei. É que ele levou aquilo, ele assim, eu sei, ele assim, acredita que eu sei que ele é. Portanto, no fundo, eu fico muito tranquila quando eu esclareço acerca das próprias emoções. Nós sabemos que se a tristeza vier para ficar, ela pode vir durante tempos prolongados. E desde que eu esclareça, desde que eu tenha em vista esses objetivos, eu não vou terminar enquanto isso não for bem explorado, ou eu posso ajudar alguém, a conduzir alguém a explorar essa questão. Boa, filha. Obrigada. Ok, boa. Certo, olha, não sei se aqui desta questão da Assembleia diz. Devem haver aqui montes de comentários e perguntas e eu só li aquele, não li mais. Sim, tem. Não sei se queres acrescentar algo mais ou se podemos abrir o debate. Está alguma coisa pendente que tinhas pensado? Não. Nós boicotamos isto tudo, mas no fundo foi um bom boicote. Peço desculpa aos participantes, somos muito mal comportadas. Minha culpa, que me entusiasmei, que eu gosto muito de falar com a Sílvia. Ok, então, Sílvia, vamos abrir então o debate, por isso, malta, questões que tenham, partilhas, coloquem aqui no chat, ou então ativem o vosso micro, está bem? Ou peçam para ativar, que eu consigo aqui ativar e desativar, consigo tirar a voz, descobri isso a meio da sessão. Por isso, quem quiser falar, ative o micro, peçam para falar, ou então coloque aqui no chat, está bem? Que a Sílvia irá responder certamente a todas as questões. Vamos lá, então. Queres começar aqui a estas que estão aqui, Sílvia, enquanto a malta pensa em questões? Eu estava aqui a ver o Francisco, tem aqui algumas perguntas bastante pertinentes. Eu não sei se percebi esta que ele disse. Isso aprende-se ou há outra forma de passarmos isto para as crianças? Existem muitos exercícios e livros, existem francamente muitos materiais e de qualidade que nos ajudam. Diga, Francisco, sim. Olá, Sílvia. Olá. Antes de mais, obrigado por esta lição serena sobre emoções e sentimentos. Estou a gostar mesmo muito. Obrigado. Quando eu perguntava numa perspectiva já não me recordo bem em que ponto é que estávamos da conversa, mas eu creio que estávamos a falar da importância ou não de ensinarmos as crianças a lidar com as emoções. Se isso era, até que ponto é que... Eu acho que depois até coloquei a questão geracional, se os nossos pais certamente não falavam sobre as emoções, não é? Os nossos avós não falavam sobre as emoções. Não. Até que ponto é que isso é necessário na geração de hoje? Até que ponto? E como é que isso... o exemplo é a melhor forma de ensinar, por exemplo, para um pai que não tem, se calhar não tem uma capacidade porque não estudou especificamente, sim, eu percebo. não está tanto dentro deste tema. Sim.
E eu acho que eu também me questiono muito isso, Francisco. Às vezes penso que há assuntos que estão completamente na moda e quando eles saírem de moda, então depois nós vamos dar atenção a outros. Não acho que este não é só uma moda. Eu acho que cada vez há mais conhecimento acerca do que é que o que é que está por trás de um comportamento. E a psicologia estuda o comportamento, não é? Não, se alguém que se interessa por perceber uma determinada ação é um psicólogo, não é? E as emoções são grandemente responsáveis por uma parte dessa ação e há outros elementos. Ultimamente até me tenho dedicado bastante à intenção, tenho descoberto que a intenção tem aqui um papel que eu às vezes não pensava tanto nela. Portanto, isto é para explicar a questão da moda e porque é que os nossos avós não falavam sobre isto, porque realmente não havia estudos suficientes para nós percebermos que isto tinha uma importância tão gigante, certo? Existem muitos, um pai que não tenha conhecimentos ou que nem tenha sequer às vezes algum talento, se tiver o conhecimento que isto é importante, eu tenho a certeza que vai ter outra sensibilidade para perceber isto àquela maneira, porque eu sou fã de todas as maneiras, o que importa é resultar, não é? Nós não somos especialistas em basicamente nada, vamos fazendo, não é porque eu tenho este conhecimento que às vezes as minhas emoções não estão desfeitas em 1000 pedacinhos ou que as coisas corram espetacularmente bem com o meu filho, etc, etc. É mesmo ser fiel àquilo que aquela família, aquele pai, aquela mãe podem produzir à medida deles. Para já eu sou muito fã de muitos formatos e bastante simples. Mas também é fácil recorrer a historinhas, é fácil recorrer a atividades, estão bastante acessíveis, estão no YouTube, estão em todo lado. Agora não há, se nós tivermos mesmo num dia não de falta de criatividade, não vai haver falta de algum estímulo, nem que seja só um bocadinho para poder fazer isso. E sim, continuo a achar que mesmo assim, entre isso e nada, é preferível isso. E é preferível dizer, Francisco, hoje o pai não está bem, o pai está muito cansado, o pai está triste. Se for só esta abordagem, já não é nada pouco, é o pai está a explicar aquilo que está a acontecer com ele, por exemplo. Uma coisa tão simples. Sim, isso é muito importante. Ok. Não sei se respondi, Francisco. Respondeste. Obrigado. Também está aqui alguém a dizer que é Maria, hoje existe muito mais atenção na infância, é verdade. A infância agora tem mesmo um lugar, não é? E antigamente aquilo que se esperava era que uma criança crescesse até o mais rápido até aos 11 para ela poder trabalhar, não havia esta aposta, não havia este conhecimento. Eu não vou dizer que algumas coisas não se tornam exagero, às vezes falando com colegas e eu já não posso ouvir aquilo do mindfulness, eu já não aguento mais, porque às vezes estarmos sempre atentos a isto tudo dá um grande grau de irritação na nossa vida, sinceramente. Chega de mindfulness, chega de perguntar, eu quero... Nós temos todos estes momentos, claro, porque acima de tudo as emoções, algumas são mesmo primárias e tão básicas que servem para a nossa sobrevivência. Às vezes a raiva vem ali ser boa para a nossa sobrevivência ficar garantida, mas desde que para mim, o conhecimento acerca disso é a grande mais-valia, e antigamente ele não existia. Agora eu saber, eu estou com raiva e realmente há coisas que me irritam mesmo, uma delas é eu estar numa fila de trânsito, isso deixa-me furiosa, mas porquê? O que é que eu não aguento? É o tempo de espera, é achar que a pessoa da frente, isto eu acho que é útil, eu acho que é importante, isto vai melhorar a nossa vida definitivamente, nem que seja sob esta forma muito leve, muito, pronto, até ingênua de observar, mas ouvir, falar sobre, perceber que existe, eu acho que isso é a base essencial para nós fazermos este caminho e passá-lo aos nossos filhos e às nossas crianças, sem dúvida. Sim, no caso das crianças, ajudá-las a reconhecer as suas emoções e a lidar com elas é quase tão importante como ensinar o abecedário ou a escrever, não é? Porque é estruturante para a sua vida. Eu gosto de dizer que a raiva ataca. Eu tenho situações às vezes de crianças que têm muita dificuldade em gerir os seus comportamentos. Algumas não têm mesmo capacidade de lidar com a frustração, por exemplo. Há uma contrariedade e aquela criança tem ali alguma manifestação excessiva. E eu digo, tu
estás com aquilo outra vez, aquilo. Porque às vezes até a própria não é nada, eu não tenho raiva nenhuma, não, é aquilo. Olha, vês, sabes como é que eu estou a ver? A tua testa está a ficar assim, ou dar-lhe isso até permite com que ela saiba, está-me a acontecer aquilo. Vocês sabem que é uma coisa que eu faço que é cronometrar, quanto tempo é que vai durar, que é para poder comparar com a vez anterior, que já não foi tanto tempo, ou que esta durou mais, porquê? E enquanto eu estou a fazer isso, eu estou a deixar que aquele momento aconteça, a torná-lo natural, a pessoa não estar a fugir dele, fugir das emoções é do piorzinho que nós podemos fazer na nossa vida. Fugir, fingir que não está lá, percebem? Isso causa-nos danos incríveis, principalmente físicos. Tenho consciência atualmente que fisicamente o nosso corpo é um massacre às vezes de emoções mal geridas e de fingirmos que elas não estavam lá e que não as vimos. Imaginem que há uma coisa qualquer que me fez chorar muito. Porquê é que eu hei de estar a fugir disso? Porque é que eu costumo dizer que as lágrimas existem aqui no saco das lágrimas, então é para serem utilizadas, pois elas atrofiam, já viram o que é não haver mais lágrimas, nem pensar. Então está naquela altura, e se eu tiver esta compaixão por mim própria, que eu estou mesmo a chorar, eu estou a chorar muito, eu precisava de chorar. Se eu conseguir fazer isto, eu acho que isto tem uma utilidade. Eu experimento, não pensem que eu não experimento isto tudo em mim primeiro. E isto tem uma utilidade na minha vida que é impressionante, comparativamente quando eu não pensava em nada destas coisas. Muito bem. Olha, a Maria Latina está aqui a pedir para falar. Ok, Latina, força. Boa noite. Olha, maravilhoso. Olá. Tudo que você falou, estou apaixonada já. Obrigada. E é isso, na verdade, o que você estava falando agora, eu acho que é o que eu queria comentar, que acho que é o que também estamos todos pensando, é que Sim. por mais que estejamos muito preocupados com as crianças e que queiramos facilitar a compreensão dos sentimentos para elas, estamos ainda aprendendo nós mesmos a compreender essa... E você vai falando, meu Deus, eu preciso realmente ter muita mais consciência de tudo que eu sinto e que me afeta e como eu afeto o outro por conta daquilo que eu estou sentindo. Então, na verdade, é isso. Eu acho que o maravilhoso dessa consciência que estamos é a oportunidade de pensarmos nós e nossos sentimentos antes de sair julgando, sacrificando a criança, falando você não pode chorar, porque você está zangado, ele que tem que estar zangado, porque você pegou o negócio dele, não sei o quê. Sim. Antes de problematizar tanto ali, perceber, ter essa sabedoria conosco mesmo. Sim. Há uns tempos estava a ler sobre, agora as pessoas também dizem tudo, mas estava a ler sobre esta mensagem do vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem é fundamental, porque é projetar algo que se quer obter, isso é fabuloso, mas a pessoa no caso dizia que se a pessoa se nós usássemos o princípio da gratidão, que é, imaginem, em vez de vai ficar tudo bem, é eu sou tão grata porque afinal eu tinha uma casa, ou tenho uma casa, tenho um carro, tenho um trabalho, eu tenho uma família, e agora, se for este tipo, e fez-me pensar um bocadinho, eu sou apologista de nós criarmos cenários que são aqueles que nós queremos obter, e quanto mais novos na nossa vida, melhor, mais probabilidade eles têm de se concretizar, mas ao mesmo tempo, às vezes, nós estamos, eu acho que isto que está a acontecer é para nós sabermos olhar para dentro, não é? Nós somos obrigados a olhar para dentro porque o lá fora foi-nos proibido, e esse olhar para dentro é isso, o que é que eu estou a sentir? Eu realmente isto está-me a deixar muito triste, ou isto está-me a deixar com muito medo, ou isto está, afinal eu sou, é que há dias vi, éramos felizes e não sabíamos, então, e é verdade isto, então eu era feliz porque, e o que é que eu não sabia? Pronto, é sempre olhar com compaixão, olhar com curiosidade, sem julgar e aceitar que aquilo que está a acontecer. Se nós fizermos isto em frente às crianças, nós próprios, às vezes nem é preciso estar a fazer nenhuma atividade para ela ver, mas se nós tivermos essa atitude, ela vai nos imitar, garantidamente, vai. Nós é que não estamos habituados. Não é? Nós estamos habituados a descartar, a fugir destas coisas e se calhar por isso é que estas coisas, é que isto está a acontecer, é para nós sabermos olhar para nós próprios, saber olharmos para nós é definitivamente percebermos as nossas emoções, eu não tenho dúvidas sobre isso.
Obrigada, Silvia. Olha, há aqui mais algumas questões. Ora, não sei se já viste aqui, do Francisco, outra. Esta do Francisco, não é desvalorizando as outras perguntas, mas o Francisco realmente faz perguntas interessantes. Nós, os adultos, levamos os conflitos demasiado a sério. Eu acho que nós estamos mais atentos, existem mais ferramentas e existem mais nomes sobre as coisas, que antes não tinham nomes, elas aconteciam, mas não tinham nomes. E não acho que seja levar a sério, desde que não seja fugir para aquele campo que é de estar a fazer tudo, dar tudo para a criança ter acesso a tudo, desde que não seja este o objetivo, que eu acho que às vezes podemos correr esse risco, e acho que é disso que o Francisco também está aqui a falar, nesta questão da moda emocional, que agora tem que se trabalhar tudo, não há de ser por aí, os conflitos, eles trazem coisas boas. Eu posso ensinar a uma criança qual é a parte boa de um conflito, por exemplo, que é uma coisa, não é a primeira coisa que nos ocorre, por exemplo, não é? Parem com isso, vocês estão sempre a zangar. Porque é que os conflitos são um potencial? Sem eles, nós não chegávamos aos passos seguintes, já pensaram nisso? E aí não acho que seja levar demasiado a sério, acho que é importante nós aproveitarmos isso. Agora, cair para o exagero de nós fazemos tantas coisas que é para viver as coisas por eles, isso não, e nós corremos muito esse risco. De querer preparar isto tudo tanto, e porque também é aquilo que nós gostamos de fazer, como pais e como pessoas que trabalham com crianças, que acabamos por estar a dar todas as coisas às crianças e elas já nem sabem bem para onde se direcionar. Isso não, definitivamente não. Mas dar importância neste sentido de explicar as coisas, de ensinar as pessoas a pensar, de ensinar as crianças a pensarem sobre as coisas, isso sim. Há um comportamento, há uma emoção associada a um comportamento, há um pensamento. É importante ver esta sequência. Se calhar eu valorizo. Sem dúvida, olharmos para as partes, não é? E não logo para o todo. Sim, mas desmontarmos sim. de alguma forma. Sim. Sim, senhora. Olha, há aqui mais algumas questões, nós já estamos aqui um bocadinho avançados na hora, mas o público está entusiasta e mantém-se. Nós estamos em casa, não é? Nós estamos em casa. Exatamente. Não sei se há aqui alguma questão mais que tenhas visto, que não tenhas respondido, Silvia. Eu agora não estou a achar o rato, ele deve ter ido passear um bocadinho lá fora. Está aqui Não, já achei. por exemplo, gostaria, por favor, que abordasse o tema de emoção expressa no contacto com crianças. Alguém tem que me explicar isto um bocadinho melhor. Não sei se estou a perceber. Eu acho que essa pessoa não está aqui já. Já não está. Não. Emoção expressa, nós expressarmos emoções naquele momento, é isso? Que a pessoa se está a referir, não sei. Não sei, ela já não está aqui. Olá, não, está. sim, estou. Ai, onde? Sim, sou a Ana Luísa. Está aqui. Ok. Desculpa, sim, Ana Luísa. porque eu até coloquei esta questão porque eu trabalho com crianças com algumas deficiências e às vezes muito também isto do conceito de emoção expressa, pelo que eu pesquisei e o que me foi explicado, é que muitas vezes a nossa reação pode agravar os sintomas das doenças. Sim. E até no contacto, por exemplo, no brincar de rua, como é que nos conflitos a nossa atitude também pode gerar neles. Eu já percebi, ok. Eu acho que quando nós somos preparados para exercer uma determinada profissão, nós devemos estar a par de todos os riscos dessa profissão, não é? Se calhar agora, sei lá, um médico que trabalha muito com doentes que estão numa fase terminal, se calhar ele não vai chorar sobre a morte todas as vezes que isso acontece, não é? Eu acho que nós devemos estar preparados para algumas questões que a nossa profissão exige, certo? Mas quando não há nada a fazer, eu deixo expressar as minhas próprias emoções. Se eu tiver uma criança que me está a dizer que perdeu a mãe recentemente e que me descreve os últimos dias da mãe no hospital e tudo mais, eu sou capaz de me emocionar com ela e explico
mesmo porque é que eu estou triste e porque é que isso faz chorar, e etc, etc. Desde que não se ultrapasse aquele limite de já ser prejudicial, e eu acho que se nós tivermos algum trabalho pessoal com isso, acabamos por saber lidar. Às vezes, como somos seres humanos, não deixamos passar um bocadinho. Eu posso até retratar a experiência da adoção do meu filho. As pessoas, quando ele saiu da instituição, as pessoas todas choraram. Todas. Elas são proibidas de chorar. Chorar para os pais que levam aquela criança é um grande sinal de que há ali muito, muito amor, que há compaixão, percebem? Não sou nada apologista que as pessoas devem fingir ou segurar os sentimentos para si próprios, não. Nós, depois, como lidamos com muitas coisas, não é? Sabemos, às vezes, controlar melhor, sem isso ser prejudicial para a pessoa e também para nós próprios. Quando isso não é possível, eu acho que às vezes há uma parte que até é da programação neurolinguística que nos diz que nós devemos estar em sintonia com a pessoa, e às vezes é uma sintonia corporal, física, e se a pessoa chora, às vezes uma lágrima, se ela vier, eu acho que ela pode ser legítima e válida. Não acho que seja prejudicial. Desde que não seja aquele clássico que a pessoa vai, não é? A pessoa vai ao psicólogo e depois ainda sai de lá, deixa estar, não fica assim, não é? Não é passar por esse limite. Às vezes os meus amigos gozam comigo sobre isso, que a pessoa ainda me vai apaziguar a mim, não. Nós sabemos quando esse limite existe, também sabemos quando podemos chorar ou quando podemos ter estas emoções expressas. Eu acho que nós, no fundo, também o que funciona aí é a nossa intuição não deve ser desvalorizada, nunca, acho que não. Sem dúvida. Obrigada, Sílvia. Mais alguma questão para terminarmos aqui a nossa Play Talk? Não sei se há mais questões, pelo menos aqui penso que já foste respondendo. Vou-te chegar. Podes repetir a frase que citaste? Creio que posso porque eu adoro. Na minha formação enquanto psicólogo, o Jung foi-me bastante escondido. Os meus professores não gostavam muito dele, não gostavam muito de Freud, não foi a escola que eu tive. E pôr o rato lá em cima no outro computador, eu hei de conseguir. Ok, eu achei lá. E então, ultimamente, tenho estudado Jung e ele teve uma influência incrível. E não é tão freudiana como às vezes as pessoas que são anti-Freud. Ele foi um discípulo de Freud e eu gosto mais de Jung. Ele descobriu o inconsciente coletivo, que eu acho que é uma entidade bastante interessante de nós pensarmos. E ele diz assim: a tua visão tornar-se-á clara somente quando olhas para dentro do teu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É como se não há mundo mais interessante para se saber que é o nosso. Existe ainda uma frase que eu também sou bastante fã, que é conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria. É um bocado disso. É um bocado para esse mundo que esta frase nos remete, porque o tal locus de controle interno, quanto mais ele estiver presente, quanto mais eu achar que eu sou responsável pelo meu próprio comportamento, que se eu estou triste porque alguém me magoou, quem tem que gerir a tristeza sou eu porque ela é minha. O outro o que é que fez? Magoou. O que é que ele... mas porquê é que ele te magoou? Ele disse palavrões, foi antipático, então ele tem que lidar com a antipatia dele, não é? Mas quem ficou triste sou eu. A tristeza é uma emoção que guarda algumas coisas às vezes mais chatas, então definitivamente é uma gestão minha. Sou eu que tenho que a gerir. E é este, quando olhamos mais para dentro, nós conseguimos fazer isto muito melhor e não responsabilizar os outros, nem as circunstâncias. Mesmo. Bom, eu acho que se não há mais questões, estas duas reflexões fecham com chave de ouro a nossa Play Talk. Tenho uma, espera, Inês está aqui a ficar com uma questão. Força, Inês, se quiseres, liga o micro. Ok. Está bem. Então, estava aqui a pensar numa questão muito prática. Por exemplo, quando os miúdos estão naquela fase em que ainda não sabem partilhar muito bem e estão, ou seja, numa idade que ainda não partilham uns com os outros e têm muito aquele instinto da posse. Sim. E, por exemplo, quando eles começam-se a zangar, não é? Porque há um que quer tirar o brinquedo ao outro
Sim. E o outro não quer, não é? Não quer deixar, não quer que o outro brinque. Ou seja, como é que, neste exemplo muito concreto, como é que vale a pena trazer este conceito que para eles ainda não é muito compreensível da partilha e assim, ou deixamos isso para uma idade mais tardia, em que isso já seja mais, pronto, em que eles já não estejam numa fase tão egocêntrica. Pronto. Sim, eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas fazem-me perguntas difíceis como: a azáfama dos sentimentos é para que idades? Então, e quando eu tenho que pensar sobre essas coisas, claro que eu tenho que pensar. Não vou mentir que as pessoas que estão, os miúdos que estão numa fase que já sabem escrever, há muito mais ganhos em atividades, por exemplo, comparativamente aos meninos que não sabem escrever. Agora, há sempre uma forma, sempre, mesmo, às vezes, dizer que uma criança de 2 anos está ali a assistir a uma ação ou a uma explicação, não faz às vezes muito sentido, mas há sempre uma forma muito, muito primária de fazer as coisas e, no fundo, o objetivo não é, por exemplo, jogar às escondidas e essas escondidas são as escondidas do perdão ou outra coisa qualquer, há de ser uma coisa muito mais básica em relação a esse mesmo princípio, não é? Estava a ver a cidade e a cidade é quem leva mais os educadores a uma falência emocional total, que eles ficam desesperados. Por exemplo, às vezes o brinquedo pode ser, ele vai descansar um bocadinho, vai para a almofada, que aquela almofada também quer brincar com o brinquedo e ali não é nenhuma pessoa. Uma coisa tão simples quanto esta, no fundo nem precisa às vezes de falar. Se há uma regra assim, brinca ao Francisco, brinca a Maria, brinca a almofada, que é a almofada, nós sabemos que é um objeto, não vai brincar com as coisas, mas quando a coisa começa a dar para o torto é a vez da almofada, por exemplo. Isto são coisas que vão surgindo, não dá sempre certo, não pensem que isto são fórmulas mágicas, não. Em alguns casos sim, é só para explicar à Inês que, mesmo que seja a forma mais rudimentar desta coisa, eu acho que vale a pena, não pode ser muito mais elaborada do que isto, definitivamente. Uhum. Essa idade dos 2 anos e dos 3 é tremenda. Quando eu trabalhava em infantários eu sabia, eu usava muito o saco das caixinhas e às vezes nem sequer era um saco visível, mete aqui a caixinha, e às vezes eles faziam isto e punham dentro do saco uma coisa tão simples quanto esta, e eles já sabiam. Alguns resistem, lá vem aquela, e eles vêm mais programados para resistir mais, acho eu, porque eles agora são muito inteligentes e perspicazes muito mais cedo. Mas há sempre esta forma de, metaforicamente, dizer, eles até podem ter inteligência já suficiente para pensar, olha, aquela está-me a enganar, a almofada não brinca, certo? Mas nós estamos a dizer, não é para um nem é para outro, certo? Quando vocês ficarem com uma almofada, que é muito calma e fofa, então um de vocês já pode brincar outra vez, por exemplo. Boa. Olha, eu fiquei feliz por perceber que cá em casa estou nessa fase do desgaste emocional. É uma idade muito exigente. Estou muito mais feliz, muito mais descansada. Sim. Sem dúvida. Bom, mais alguma questão, malta, que queiram colocar? A Palmira. Ok, Palmira, eu ativo-te o microfone, espera aí, já podes falar. Conseguir. Olá a todos. Eu só queria dizer à Estela, e a Silvia vai achar esta minha frase horrorosa, mas eu peço desculpa, eu vou ter que dizer, até porque eu estou dependida, eu sou mãe de 3 filhos. Ui. Então deixa estar que depois dos 2 anos é sempre a piorar. Não te preocupes, está bem? Obrigada, Palmira, olha. Stella, sou obrigada a concordar. Eu acho que dou mais preocupações aos 43 aos meus pais que dava com 9 anos, portanto... Certo, eu estou preparada, eu tenho uma boa mala de ferramentas e de emoções. ou não. Cada idade tem a sua exigência. Acho que vamos aprendendo, não é todo, vamos aprendendo, os filhos também nos vão ensinando a ser pais e a lidarmos com eles. Portanto, é uma aprendizagem diária, não vale a pena dizer que estamos preparados para o que aí vem, porque... Não, cada coisa na sua exigência, não é, Ana Martins? Ela tem ali uma bebê e tem agora uma menina mais velha, pronto, é isso, depois já umas estão numa fase e outras estão noutra,
E às Sim. vezes estas coisas são muito giras com os filhos dos outros, mas com os nossos depois não é exatamente assim. Mas é preciso saber, até isso é preciso saber aceitar e observar, é tudo igual. Sem A dúvida. estratégia é sempre a mesma. crescimento. Há alturas de tudo. Eu tenho duas que são muito calminhas, mas que há muitos que ciúmes também. Não é? Pois. Mas são. Os ciúmes é uma excelente ideia abstrata para aqui desenvolver coisas também. Não me estava a lembrar deles, eles são maravilhosos também para ser trabalhados. Já viram o que é explicar a uma criança ciúmes? Ela lá vai saber. Eu tenho ciúmes, que é isso? Não é? Mas vamos dizer, tu tens inveja da mãe, então é ciúmes, não é inveja. Percebem? Então arranjar aqui logo. Uma aulinha sobre ciúmes. Fazer uma play talk sobre ciúmes. Normalmente inventamos histórias que são muito convenientes para aquela circunstância, porque não existe nenhuma história em específico que fale aquilo. Às vezes faço esse brilharete tão espetacular e tenho isto. Foste tu que inventaste isso, não foste? Pronto. É assim, não dá sempre certo. E lá se foi a magia. Ora bolas. Muito bem, muito bem. Ok, malta. Acho então que vamos ficar por aqui, se não há mais questões. Lembrar-vos que para quem quiser acompanhar as nossas Play Talks, no próximo mês vamos já ter outra. Eu não sei o dia, peço desculpa, mas nós depois enviamos e-mail. Nós perdemos a noção dos dias, Stella, não há problema. Sim, pronto. Não, eu sei que hoje é quinta-feira porque as Play Talks são à quinta-feira, portanto aí estou tranquila. E a próxima vai ser uma quinta-feira, mais para o fim do mês, acho eu, mas não estou certa do dia. Estão aqui colegas meus do Brincar de Rua, se souberem, por favor, coloquem aqui no chat. Senão nós depois também avisamos. Eu vou-vos enviar por e-mail a gravação desta sessão, está bem? Para ti também, Sílvia, portanto ela está gravada. Muito obrigada. Para vocês, num momento de desgaste emocional, ouvirem a Sílvia. E, juntamente com esse e-mail, vou-vos também enviar um pequenino formulário rápido, só para avaliarem, testemunharem, no fundo, a vossa experiência nesta Play Talk, está bem? Portanto, peço que depois preencham, é importante para nós termos o vosso feedback para crescermos sempre juntos e irmos melhorando aquilo que vamos fazendo. Sílvia, imensamente grata. Eu é que estou, obrigada. Rua está grato pela tua presença, pelas palavras que nos deixaste, as partilhas que nos passaste. Portanto, obrigada também. Obrigada. E pronto, resta-me dizer que vamos todos ficar bem, não é? Portanto, é a frase do momento. Eu nunca vi a Cristina Ferreira, hoje vi à hora do almoço e que ela acabou, portanto vamos ficar bem. Por isso, obrigada, uma boa noite para todos. Grande beijinho a todos e obrigada.